teve um carro 0 km que você comprou novinho, que teve um problema de fábrica? A Sabrina teve. E a Sabrina comentou num post que eu fiz do câmbio Power Shift da Ford. Um câmbio que é bem conhecido em comentários mundo afora. Só que o problema não foi uma causa que ela defendeu para alguém. Começou com a própria causa dela. O carro dela, que tinha um câmbio Power Shift, um Fiesta, quebrou. E ela vai contar um pouquinho como ela se transformou numa expert em defeito de fábrica e como que ela passou com o Fiesta dela todos os problemas que vieram tornar ela assim, bastante enfática nesse quesito. E ela comentou num post que eu fiz e teve mais de 100 comentários em cima do que ela comentou. Vamos ouvir a Sabrina um pouquinho, que eu acho que isso é de utilidade pública. Bom, eu comprei esse Fiesta e adorava o carro, como muitos adoram. O carro era muito bom até então. Era uma satisfação dirigir com ele. Muito gostoso. Muito gostoso. Até que eu, numa manutenção periódica, né, ainda estava na garantia, eu levei o carro e foi apontado para se trocar o conjunto de embreagem, que é o conjunto câmbio. Era um recall? Não, eles não chamam de recall. Eles não admitem ser um recall até hoje, ainda não. Eles apontam o defeito e quando está na garantia, eu felizmente troquei anteriormente, porque já está terminando a garantia da grande maioria. Eu troquei já há algum tempo, eu troquei em 2019, a primeira troca, e depois disso o carro começou a ter defeito crônico, ele não funcionava mais. Foi só eu tirar o carro da concessionária que eu já percebi a total mudança no carro. Quantas vezes você trocou em um ano? 4 vezes o conjunto de embreagem e 3 vezes o modo. Caramba! Em um ano? Menos de quantos mil quilômetros? Não rodou nem 10 mil quilômetros. Nossa! E aí? Acho que, se não me engano, rodou 4 mil quilômetros. O que você pediu diante de um quadro desesperador desse, Sabrina? Aí infelizmente, eu tive que abandonar o carro na concessionária depois de um travamento bem significativo, numa descida de serra. Caramba. Não só o câmbio travou, mas o acelerador travou com ele no máximo. E eu passei por um grande sufoco. O carro já tinha parado totalmente no trânsito por 4 vezes anteriormente. E até que eu vi que não teria reparo. Então eu decidi abandonar o carro na concessionária, na autorizada. Eu já estava com processo, já tinha alguns meses que eu estava com processo, tinha entrado com processo. Mas depois desse travamento do acelerador, eu vi que o carro era uma arma apontada para mim. Então, diante de um quadro desse eu complicado. preferi entregar o carro e diante disso o juiz deu liminar de carro reserva, a Ford não cumpriu. Não cumpre até hoje. É mesmo? Não cumpre. Ela me deu um carro só por 30 dias e eu estou há mais de um ano com o processo. Caramba. Então, o carro está parado na concessionária, o juiz deu eliminar do carro reserva e também já foi dado perdas e danos contra a Ford, mas ela não cumpre nem a liminar de carro reserva, nem a perdas e danos. Eu tô achando que esse Fiesta vai virar um Mustang, hein? Mas tem casos bem favoráveis ao consumidor, já em decisão, já transitado e julgado. Tem jurisprudência. Quando tem muitos casos, chama-se jurisprudência. Tem bastante coisa. Relativo à Ford, muito pouco. Porque, por incrível que pareça, os consumidores da Ford estão começando a ter os problemas agora. Nossa. Apesar do carro ter apresentado problemas desde o seu lançamento, porque os modelos são de 2012 a 2017. Mas o modelo 2012 até 2014 parece que eu não sei se não foi tão vendido ou não teve tanta... Tem muito relato, mas não teve tanta reclamação. Os piores são 2014 e 2015, que foi quando começou a massificar mais as reclamações desse problema. Mas algumas pessoas já relataram desde que tirou da concessionária. Nossa. E tem muitas que estão começando a ter problemas agora. A grande maioria que a gente vê, a gente tem um grupo de pessoas lesadas pela Ford por esse câmbio. Você está advogando para mais de uma pessoa? Eu tenho alguns clientes, mas eu não advogo por esse grupo. Tem um grupo específico de lesados do câmbio da Ford e que a grande maioria você vê que está tendo os problemas agora, estão apresentando problemas agora. Eu não sei se é questão de quilometragem ou até mesmo... Você estudou bem, né, Sabrina? Assim, pela minha didática, a própria Volvo utilizava o câmbio Ford até 2014. E nós estivemos até aqui mesmo, né?
junto do nosso ambiente de trabalho, alguns clientes com problema do câmbio da Ford utilizado na Volvo. Porque foi comercializado pela Ford. Exatamente, XC60 até 2014. É até um carro queimado no mercado. Ninguém quer por causa do câmbio. E me parece que nas ações que a gente vê da Ford, na própria Volvo, eles trocavam, mesmo fora de garantia, assumindo, né, um erro. E com a Ford não foi assim? Não. A Ford não bastando eles negaram, porque eu não sei se você, que acho que a grande maioria não tem conhecimento, a Ford tinha conhecimento desse problema de engenharia antes do lançamento do carro. É mesmo? Foi nos Estados Unidos, foi publicado e-mails trocados com a equipe de engenharia, com a parte da direção da Ford, apontando esse erro, que era para ser negado o lançamento, ou pelo menos prorrogado o lançamento, e a direção falou que não teria custo e eles assumiriam o risco de botar o carro no mercado. Meu Deus! Isso vazou há pouco tempo nos Estados Unidos, tanto é que tem uma ação coletiva nos Estados Unidos milionária. Nos Estados Unidos, você entregar o carro para Ford, tem um estado dos Estados Unidos que ele te paga 75 mil no carro. Se você entregar o carro, você entrou com o processo, você entende que não quer continuar com o processo, quer entregar o carro para Ford, ele te paga 75 mil. Dólares? Dólares. Meu Deus. Esse acordo fechado gerou $22 mil para cada carro de indenização. Isso foi um acordo coletivo nos Estados Unidos. Foi um acordo milionário. Se eu não me engano, eu até tenho os dados, eu deveria pegar aqui. Lembrando que o carro mais vendido dos Estados Unidos é a Ford F-150. Cara, e teve... E no Brasil eles negam. Essa que é a questão. No Brasil, você vai chegar, o consumidor aqui no Brasil, o que ele passa na concessionária autorizada? De apresentar o seu carro. Eu passei por isso. De chegar com o carro num reboque e passar no leitor e o mecânico te falar, não tem defeito. E você ter quase morrido num acidente e a autorizada te falar que não tem defeito num carro que chegou de rebocado. Olha, eu queria passar a Sabrina, né? Sabrina, quem quiser, vou deixar o Instagram da Sabrina e um contato, posso deixar um contato? Quem tiver algum problema de fábrica, lembrando que aqui não tem, foi um papo. E tem coisas, gente, que eu queria passar para vocês que a gente observa aqui várias vezes. Você pega uma BMW, por exemplo, né, com o duto do ar-condicionado, e ele transpira, e ele pinga em cima da central do carro, o cérebro do carro, que é ali onde é o módulo e o rádio. E queima. Na época que a gente via custo disso, que aparecia muito aqui, acho que o projeto agora, nas novas BMW mudaram, cara, era 7 mil. E a gente, poxa, nós não somos engenheiros, mas não tá certo, né? Pingar ali um líquido em cima da central não é inteligente. Não. Né? Você pega outras coisas, a gente vê agora recentemente a Nissan quebrando barra de direção, o eixo, né, do carro. Tem muita coisa que acontece. Você tem aí a Compass, vazando óleo, né? Consumindo óleo. Você tem muito caso. E como é que a gente faz? A gente teve um caso de uma Mercedes aqui, uma GLE, um carro de 500 mil reais na época, hoje custa quase 1 milhão, que uma pessoa terceirizada foi tirar uma roda, só que ela inclinou, porque é muito pesado, aro 20, né? Quando ela inclinou, no amortecedor tinha um ganchinho, que era o sensor de nivelamento da suspensão. É uma outra peça, não tinha que nem estar chumbado no amortecedor aquilo. Só que ele era uma peça frágil, se você desse um peteleco com força, quebrava. Cara, quebrou. Era 12 mil reais o amortecedor. Aí ligamos para a Mercedes, eu falei para o cliente, cara, eu não vou deixar um produtivo, uma pessoa, vai doer muito 12 mil reais para ela pagar, ficar nessa sem a gente tentar. Vamos tentar. Ele, pô, Felipe, vamos tentar sim. Eu tenho mais de 200 caminhões da Mercedes. Aí eu vou ligar. Pô, eu mando para você a cópia de todos os documentos, você age como se fosse meu assessor. Eu falei, feito. Peguei, deu um trabalho, porque eu parei meu dia para ajudar aquela pessoa. E eu falei, cara, eu só quero que o engenheiro me fale que tá certo. Tá certo o que aconteceu. Nem aí. E no ano seguinte, a gente recebeu uma Mercedes GLE que o sensor de nivelamento da suspensão não era faceado com a roda, foi para trás do amortecedor, para a parte traseira do carro. Então, e aí? Sabrina, diante desses fatos, a gente consegue uma pessoa para ter essa voz, né,
Eu penso que uma pessoa que está se especializando nesse quesito do direito, por ter passado por um problema, sentir uma dor, é bacana, né? Tem como ir a esses pleitos? Tem. O que a gente tem que entender, muitas das vezes, é se esse projeto de engenharia ele tem um erro, como você disse no caso da BMW, ela tem, claramente, qualquer leigo entenderia que um tubo que transpira em cima de um módulo vai danificar. Então, não é necessário nem um engenheiro para ter conhecimento que isso vai dar problema em algum momento. Então, aí a gente já tem caracteristicamente um vício de projeto. E também tem a questão do pneu que você comentou. Ali a gente pode talvez trazer um requisito que é a funcionalidade, a durabilidade do item. Um carro não é para ser descartável. Sim. Apesar de que a gente teria alegação de uma má utilização na retirada. Pode-se alegar isso pela montadora. Uma caixa de surpresa, né, na verdade, entendimento, né? Porque o que acontece também, que a gente vem vendo atualmente, principalmente com carros e motos, eles estão criando uma engenharia em que para uma pessoa conseguir mexer naquele carro, ele tem que fazer um treinamento na fábrica. Então você vincula 2 produtos como seria uma venda casada, porque você não consegue ter uma pessoa qualquer, um mecânico qualquer mexendo no seu carro. Você tem que ter um mecânico treinado, especializado, capacitado pelaquela montadora. Então isso também limita a sua utilização. Então, tá aqui esse contato nobre que a gente fez com a Sabrina, que é um contato aqui de uma pessoa que teve um problema. Posso botar o contato seu para pessoas que quiserem formular alguma consultoria, né? Se alguém também precisar de algum auxílio, alguma atenção, de questão de como iniciar o processo, porque o processo em si, por mais que você tenha o problema, ele começa antes de você entrar na justiça. Sim. Tá? Então, guardar provas, fazer provas do que você está levando. Por exemplo, se o carro chegou rebocado, não deixa de guardar as guias do reboque, tirar foto do carro, exigir a OS de serviço, que é negado pela Ford em muitos casos. É mesmo? É negado. Você deixa o carro e eles negam que tem reparo, então eles não te dão uma OS. Eu passei por isso, então eu posso dizer. Me foi negado, eu fui e exigi que o carro estava na concessionária e não me davam uma OS de serviço. Então, porque eles já se preveem, que eles sabem que você vai ter que recorrer à justiça para resolver a questão. Então, eles têm conhecimento disso e eles te negam tanto o defeito como as provas do defeito. Nossa! Então, faça a prova, ligue para o 0800, tanto da Ford como de qualquer outra montadora que você tiver problemas, ligue para o 0800. Os meios de consumidores também são muito bons. Não sei se eu posso falar aqui, eu Reclame Aqui. Sim. Um ótimo canal para pelo menos você formalizar, né? A sua reclamação. Mostrar que você... Aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem a LERJ, também um ótimo canal de direito do consumidor que formaliza a sua reclamação. A LERJ é a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Ela tem um canal direto que é de defesa do consumidor. Você pode fazer pela internet ou pelo 0800. E é uma forma de você formalizar a sua reclamação. Porque na grande maioria das vezes a montadora vai dizer que você não levantou o questionamento, que você não como eles te negam a OS, eles dizem que você não foi. No meu caso aconteceu isso. Eu passei mais de 10 vezes na mecânica e foi dito que não, que meu carro não passou pela mecânica. E aí é uma forma de você também se dar um respaldo, guardar os protocolos. Tudo que você tiver de prova, guardar. Se você acionou seu seguro, guarde o protocolo do seguro. Olha, eu não conheço montadora que não tem errado. Faz parte do ser humano que fabrica uma engenharia complexa. Mas eu acho que o bom senso, o respeito, merece. Mesmo que comprometa, às vezes, a falência, né? Mas vamos fazer o seguinte, o que a gente pode fazer é isso, né? A Volvo fez isso e foi muito respeitoso da marca. Apesar de nesse período ela ter sido comercializada pela Ford. Pela Ford. Mas a atuação foi completamente diferente. Completamente respeitosa. Então faz parte do princípio a gente chamar. Assim como na tua empresa você não quer o mal de um consumidor, mesmo que o mal tenha que ser pago, eu acho que a gente tem que ter o nosso caráter e fazer a nossa parte para deixar cada um satisfeito. Erros acontecem. O
que importa é você, como consumidor, se sentir respeitado, pelo menos com o carro reserva. E olha como é que são as coisas. Acabei de conhecer o Juan. O Juan é especialista em câmbio. Como é que é o nome da empresa, Juan? Cambiotec. Cambiotec, onde que fica? Itaguaí, Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? Aí eu vi a camisa dele, ele veio aqui trazido por um outro cliente, né? Um cliente dono de um BYD TAN igual o meu. E ele falou, olha, trouxe ele que ele é especialista em câmbio. E esse cliente, ele tem muita credibilidade, que é um cara assim, bem exigente mesmo. Deixa eu te mostrar, né? Ele fez um vídeo já comigo aqui, com o BYD TAN. É um advogado, assim, muito exigente. Esse é o Ricardo Felipe. Ele trouxe, então, as referências são boas. Meu que é especialista, é um cara que, detalhista, como eu, assim, gosta de estudar a fundo. Ele não é curioso. Tudo que ele vai fazer, primeiro ele tem que dominar. Se ele dominar, ele anuncia o que vai fazer. Então, vamos lá. Por que o câmbio Power Shift quebra tanto? Então, a questão do Power Shift foi um erro de projeto que a Ford, no projeto, errou ali, né? O que acontece com o Power Shift? Ele permite muita entrada de água, de chuva entre o câmbio e o motor, e também eu vi o vídeo que você postou também do New Fiesta, né? Que você comentou do retentor. O retentor, a questão do retentor é óleo. O óleo vaza para a embreagem e ela começa a tripidar. Caramba. O retentorzinho. Tem um retentorzinho bem pequenininho, que existe uma ferramenta que a gente usa para extrair aquele retentor quando vai fazer a substituição da embreagem. E também, devido à entrada de água, ele permite um processo de oxidação que trava os dois carrinhos que acionam a embreagem. Você também me contou que teve uma cliente sua que travou e o carro saiu andando. Provavelmente o carrinho travou acionando a embreagem, o carro ficou engrenado e saiu a toda. E uma pergunta que não quer calar. Existe para um cliente que quiser adquirir um carro com câmbio Power Shift alguma medida de precaução para não quebrar o câmbio? Então, Felipe, o que acontece? Já é um problema que já está no mercado já há muito tempo, né? Prevenir esse problema seria o cliente não evitar passar em alagamento, dias com muitas chuvas, o cliente não sair com o carro. Infelizmente. Infelizmente. Com muita chuva, não sair com o carro. Cara, mas não tem como vedar? Sim, o que acontece? A gente, lá a gente já domina umas técnicas que a gente corrige alguns problemas que vêm da essência da fabricação do câmbio, né? Se fosse um câmbio zero, que não foi submetido a nenhum estresse por liquidificação, por líquido, né? Tem como a gente promover alguma resistência? Então, tem como sim. Existe a possibilidade de tirar um motorzinho, criar uma vedação, porém não vai ser 100% eficaz. Você diminui a possibilidade disso acontecer. Porque ele tem um alojamento onde fica o motor elétrico que aciona o motor, que ele é como se fosse um funil. A água cai ali dentro de um funil, jogando água para dentro do câmbio. Olha isso. Absurdo. Aí o que acontece? Quando a gente faz a reforma lá, o reparo nessa transmissão, a gente cria uma vedação nesse local, cria uma vedação em volta do câmbio e também a gente trabalha com embreagem e carrinhos não originais. A gente pega o original, né, que saiu usado, manda para uma empresa lá em São Paulo, parceira nossa, que eles fazem uma reindustrialização, né? Aí troca alguns itens que na embreagem são frágeis e dá um banho de um material que resiste mais à água. E a gente cria um dreno, que você também falou no vídeo lá. A gente cria um dreno para poder, se essa água entrar, ela sair com facilidade, ela ter um local de sair. E eu vou te falar, a gente tem uma experiência muito boa com esses Power Shift lá. Quais os outros carros que têm problemas de câmbio? A gente tem muito acontecendo nos carros da Stellantis, né? Que é Jeep, Fiat, a contaminação do líquido de arrefecimento dentro da transmissão. Carro mecânico, no caso da Fiat também? Mecânico não, são os automáticos. Principalmente Renegade, Toro, Compass, Cronos, Argo, todos eles estão sujeitos a acontecer isso aí. Caramba! Aí
é um problema chamado eletrólise, né? Que é a eletricidade dentro do líquido de arrefecimento, que aí ela começa a corroer o trocador de calor do câmbio. Aí permite a passagem de líquido de arrefecimento para dentro do câmbio. Meu Deus. Agora uma pergunta, por que alguns câmbios são tão famosos em defeitos, como o caso do câmbio Dualogic? Por que quebra tanto? Primeiro que é desagradável, né? Sim. Você tá dirigindo, você dá uma soltadinha para ele poder trocar a marcha. Mais confortável. Cara, é muito desagradável. Mas por que dá muito problema? Porque a pessoa não sabe dirigir ou porque é falho o projeto? Então, a gente tem algumas questões no automatizado, né? O automatizado, como o Dualogic, a Emotion, ele é um câmbio de uma embreagem simples, né? A Emotion é da Volkswagen, É, tá, da gente? Volkswagen. Ele é um câmbio de uma embreagem simples. Então, o que acontece? Quando a gente está dirigindo um carro manual, a gente tem aquele desconforto da troca de marchas, né? Então, no sistema automatizado, você também vai ter esse desconforto. Como que você consegue diminuir um pouco esse desconforto? Dando aquela aliviadinha no pé. A vida útil estimada dessa embreagem é entre 60 e 90 mil. Tem gente que passa, tem gente que roda 200 mil com uma embreagem. Então ele não quebra, é a embreagem que é gasta. Isso. Aí o que acontece? A embreagem, quando tá gasta, ela começa a ficar pesadinha no manual, não começa? Aham. É a mesma coisa que acontece no automatizado, só que quem sente isso? O robozinho. Ah, então... Força o robozinho, aí começa a criar pontos de vazamento, aí a gente tem que fazer troca da embreagem com o reparo do robozinho. Então, seria bacana fazer uma medida preventiva por quilometragem? Sim, é interessante quando o carro tiver entre 60 e 90, você levar numa oficina especializada em transmissão. No caso, a Cambiotech, a gente faz esse serviço e a gente consegue analisar o índice de degradação da embreagem. Que a gente conseguiria saber falar para o cliente, tipo assim, ó, essa embreagem está acima de meia vida, já está no final de vida útil, tem que fazer o serviço. Muito bom. Tá vendo? Tem solução, mas tem que ter conhecimento.